Polegarzinha. Ana era uma mulher muito bondosa que morava sozinha. Enquanto cuidava de seu jardim, encontrou uma semente misteriosa e resolveu plantá-la. No outro dia, surgiu uma flor grande e linda, que se parecia com uma tulipa, mas as folhas estavam muito fechadas, como se fosse um botão. Quando olhou mais de perto, viu uma menina extraordinariamente pequena no centro da flor, olhando para ela. Sua altura não chegava à metade do comprimento de um polegar, e por isso a chamou de Polegarzinha. Ana cuidava da pequena menina com muito carinho. Uma casca de noz servia de berço para ela. Folhas de violetas eram seu colchão. Seu cobertor era uma pétala de rosa. Certa noite, quando estava deitada em sua bela caminha, eis que apareceu um sapo velho e assustador que saltou pela janela. Pensando que ela seria uma bela esposa para seu filho, levou o Polegarzinho embora com a sua caminha e tudo. O sapo colocou o Polegarzinha em cima de uma das folhas de lírio d'água. A folha parecia uma ilha e dali ela não conseguiria sair. Quando a menina acordou, começou a chorar desesperadamente, pois em torno da imensa folha só havia um mar de águas e ela não conseguiria chegar à terra de jeito nenhum. O velho sapo acenou para ela e disse: "Aqui está meu filho. Ele será teu marido e vocês terão uma vida esplendorosa aqui no pântano." Os peixes ouviram tudo e lamentaram que ela estivesse sendo obrigada a se casar. Eles se reuniram em torno do caule verde que prendia a folha, onde a pequenina ficava, e roeram o caule com seus dentes afiados. Assim, a folha se soltou, e eles a carregaram para bem longe, onde o sapo jamais poderia alcançá-la. Mas um besouro enorme apareceu voando, e quando a viu, imediatamente a agarrou pela cintura e a levou até uma árvore, e disse que se casaria com ela. Assustada, a menina começou a chorar. Os outros besouros que viviam na árvore foram ver o que estava acontecendo. Vendo a menina chorando, as esposas dos besouros encolheram as antenas e disseram: "Credo, ela só tem 2 pernas. E não tem nenhuma antena. Ela não pode ficar." Elas desceram voando com o Polegarzinha de cima da árvore e a depositaram em cima de uma margarida. Cochicharam baixinho para ela que ali ela estaria segura. Durante todo o verão, a pequena menina viveu sozinha na imensa floresta. Ela teceu para si mesma uma cama com a ramagem da grama e a pendurou debaixo de folhas para que ficasse protegida da chuva. Ela colhia mel das flores como alimento e bebia o orvalho que escorria das folhas. Até que chegou o inverno. Nevava. Polegarzinha se enrolou numa folha seca, o que não foi suficiente para se aquecer. Não conseguia encontrar alimento. Resolveu atravessar a floresta para procurar abrigo. Com muito esforço, conseguiu chegar à porta da casa de uma rata, que vivia dentro de um pequeno buraco na árvore. Vendo aquela menina tão pequena, a ratinha se compadeceu e a deixou entrar. Dividiu com ela o alimento que tinha e propôs que ela ficasse ali durante todo o inverno, mas para isso precisava limpar a casa e cozinhar. Polegarzinha aceitou a proposta e passou o inverno de uma maneira mais confortável. Certo dia, a ratinha recebeu a visita do seu vizinho, o Sr. Toupeira. Imediatamente ele se encantou com a aparência da menina e quis se casar com ela. Sr. Toupeira prometeu em segredo à ratinha que lhe daria todo o seu estoque de comida se ela convencesse Polegarzinha a se casar com ele. A ratinha passou a aconselhar a menina todos os dias, dizendo que já estava na hora dela se casar e tecendo elogios ao Sr. Toupeira. Mas Polegarzinha não queria se casar com uma toupeira, e muito menos passar o resto da vida em uma casa debaixo da terra sem ver a luz do sol. Apesar disso, a menina se sentia em dívida com a ratinha e não queria desapontá-la. Para ganhar tempo,
disse ao Sr. Toupeira que preferia se casar na primavera, pois faria um vestido com pétalas de rosas. Numa manhã, a ratinha pediu que a menina levasse um pouco de chá para o Sr. Toupeira. Ao passar pelo túnel que unia as duas casas, Polegarzinha encontrou uma andorinha que parecia ter morrido de frio. Ela se curvou e disse: Talvez tenha sido você que cantou para mim durante o verão. Compadecida, começou a jogar terra sobre o corpo da ave, que gorjeou bem baixinho. A andorinha não estava morta, estava apenas desmaiada, entorpecida pelo frio, e como havia sido aquecida, voltou à vida. Polegarzinha preparou um chá bem quente para a andorinha e trouxe comida e um cobertor. Obrigada, garotinha. Você salvou a minha vida. Logo poderei voar pelo mundo lá fora. Lá fora está muito frio. Há neve por toda parte. Fique aqui e eu cuidarei de você. A andorinha permaneceu naquele lugar durante todo o inverno e Polegarzinha cuidou dela com todo carinho. Assim que a primavera chegou, a andorinha se sentia forte o bastante para voar. Sabendo que o dia do casamento se aproximava, sugeriu à menina que se sentasse em suas costas e elas voariam para longe. Mas Polegarzinha não queria magoar a ratinha. A andorinha voou para as regiões ensolaradas e Polegarzinha a viu partir com lágrimas nos olhos. Todas as manhãs, quando o sol nascia, ela ia até a porta para ver o céu azul. Todas as noites, o Sr. Toupeira lhe fazia uma visita, mas ela não estava satisfeita de modo nenhum, porque não gostava dele. Se enchendo de coragem, Polegarzinha disse à rata que não queria se casar, mas ela ficou furiosa, chamou a menina de ingrata e ameaçou mordê-la. Ora, o casamento ia ser realizado. E o dia chegou. A coitadinha estava muito triste. Ela teria que se despedir do sol e viver para sempre debaixo da terra com o Sr. Toupeira. Mas quando a cerimônia começou, um piado familiar soou acima de sua cabeça. Ela olhou para cima. Era sua amiga andorinha. Rapidamente ela pousou e Polegarzinha subiu em suas costas. Juntas voaram para o alto, acima da floresta e do mar, muito além das montanhas gigantes. Tão longe que nem a ratinha e nem o Sr. Toupeira poderiam alcançá-la. Chegaram a outra floresta. Sua casa fica aqui, disse a andorinha, colocando a menina em uma das flores. No meio da flor estava um pequeno homenzinho. Ele tinha asas no ombro e não era muito maior que a menina. Em cada uma das flores morava um pequeno homem ou uma pequena mulher daquele tamanho. Polegarzinha ficou maravilhada. Havia encontrado seu lugar no mundo. Contou sua história a todas aquelas pessoas, tão pequenas como ela. Decidiu que a partir daquele dia seu nome seria Celina, em homenagem à sua amiga que a resgatou voando pelo céu. Ali não se sentia pequena, mas parte de uma grande família. Mas a surpresa maior foi ver brotar em seus ombros belas asas como de borboleta. Então ouviu uma voz suave dizer: só temos asas quando encontramos nosso lugar. Celina foi muito feliz em sua nova vida e sempre que a saudade apertava, ia visitar sua amiga andorinha. O soldadinho de chumbo e a bailarina. Numa loja de brinquedos, havia uma caixa com 25 soldadinhos de chumbo idênticos, exceto por um pequeno detalhe. Um deles tinha apenas uma perna. Certo dia, um menino e seu pai entraram nessa loja para escolher um brinquedo e o garoto se encantou por aqueles soldadinhos. Logo os compraram. Chegando em casa, o menino tirou seus novos brinquedos das embalagens e brincou com eles durante todo o dia. Antes de ir para o banho, enfileirou todos eles sobre uma prateleira. Na prateleira ao lado,
havia um chaveirinho de bailarina. No movimento de dança, ela se equilibrava em apenas uma perna, como o soldadinho. O soldadinho se apaixonou à primeira vista. Para chamar a atenção da bailarina, o soldadinho se inclinou e acabou caindo pela janela. Ficou caído na calçada, até que 2 garotos o encontraram. Um deles logo disse que aquele boneco não servia para nada, pois não dava para brincar de guerra com apenas um. Porém, o outro menino sugeriu: Vamos colocar num barquinho de papel e brincar de navegar com ele. Eles então o colocaram em um barquinho de papel e se divertiram correndo e saltando ao lado dele, até que o barquinho afundou. O soldadinho teve muito medo. De repente, um peixe apareceu e, pensando que o boneco era algo de comer, o abocanhou. O soldadinho de chumbo ficou muito triste, pois pensou que era o seu fim e que nunca mais veria a linda bailarina por quem tinha se apaixonado. Depois de navegar pelo rio dentro da barriga do peixe por um bom tempo, o animal foi pescado e vendido. Quando o comprador foi cortá-lo, encontrou o soldadinho dentro da barriga do peixe. Como será que esse boneco foi parar na barriga de um peixe? Pensou. Para a surpresa do soldadinho, ele viu que estava na mesma casa de antes. O homem foi até o filho, que estava muito triste. Contou sobre o ocorrido e lhe entregou o soldadinho. O garoto ficou espantado ao ver que era o seu soldadinho de chumbo com uma perna só. Que legal, papai! Ele é meu soldadinho favorito. O soldadinho ficou muito contente quando finalmente voltou para perto da linda bailarina. Ficou ainda mais feliz quando percebeu que ela também estava contente por ele ter retornado. De repente, o menino teve uma ideia. Rapidamente, pegou o seu soldadinho preferido e pediu ao pai que lhe emprestasse sua caixa de ferramentas e todos os tipos de parafusos disponíveis. Assim, o garoto fez uma prótese de perna para o soldadinho. O menino ficou muito feliz. Além de ter o soldadinho de volta, agora ele tinha uma prótese. Tudo isso merecia uma comemoração. Então, ele pegou o chaveiro da bailarina e conduziu uma linda dança entre o soldadinho e a bailarina. O soldadinho de chumbo e a bailarina ficaram muito felizes. Dançaram juntos e nunca mais se separaram. O sapateiro e os duendes. Era uma vez um sapateiro que vivia com sua esposa em um vilarejo bem afastado. Ele era muito honesto e trabalhava de sol a sol. Mas apesar de todo o esforço, não conseguia ganhar o suficiente para viver. E assim foi gastando tudo o que tinha, até só ter couro suficiente para fazer mais um par de sapatos. À noite, cortou o couro para fazer os sapatos, deixando tudo pronto para terminar no dia seguinte. Como tinha consciência tranquila e o coração leve, apesar de todas as dificuldades que atravessava, dormiu tranquilamente. Na manhã seguinte, quando foi retomar o seu trabalho, fez uma descoberta surpreendente. Os sapatos que ele tinha começado a executar estavam prontos. Confuso, o bom homem não sabia o que pensar. O trabalho era impecável, digno de um artista, acabamento perfeito. No mesmo dia, chegou um cliente que quis experimentar os sapatos. Eles serviram tão bem que fez questão em pagar um preço maior do que o estipulado. Assim, o pobre sapateiro comprou então mais couro, que era o suficiente para fazer 2 pares de sapatos. Tal como na noite anterior, o sapateiro cortou o couro e o deixou preparado para concluir o trabalho na manhã seguinte. Porém, não teve que se preocupar, pois de manhãzinha encontrou 2 pares de sapatos executados perfeitamente.
Não tardaram a aparecer clientes que pagaram quantias generosas pelos 2 pares de sapatos, o que permitiu ao sapateiro comprar couro para mais 4 pares de sapatos. Mais uma vez, deixou o trabalho adiantado e encontrou os sapatos prontinhos para serem vendidos. Assim, aconteceu a mesma coisa durante um tempo, e o sapateiro voltou a prosperar novamente. Certa noite, perto do Natal, o sapateiro e sua esposa conversavam sobre tudo o que vinha acontecendo em suas vidas, quando ela teve uma ideia. Propôs que ficassem acordados aquela noite para tentar descobrir quem fazia aqueles sapatos maravilhosos. Deixaram tudo pronto e ficaram escondidos atrás da porta. Assim que deu meia-noite, surgiram 2 pequenos duendes mal agasalhados e descalços. Puseram-se a trabalhar com alegria, cosendo e martelando o couro com as suas mãozinhas. Trabalhavam com tanta rapidez que o sapateiro e a esposa não conseguiam desviar o olhar daqueles pequenos duendes. Estavam fascinados. Ainda no meio da madrugada, os sapatos estavam finalizados e os duendes foram embora, tão rapidamente como um raio. No dia seguinte, a esposa disse ao sapateiro: "Aqueles pequenos duendes nos deixaram ricos e devemos ser muito gratos. Por isso, creio que devemos retribuir a bondade." Concordo contigo, meu amor, mas como poderemos retribuir a boa ação deles? Eles não têm agasalhos e está fazendo muito frio. Posso fazer para cada um uma camisa, um casaco, uma calça, um gorro, um par de luvas e outro de meias. E você faz um par de sapatos para cada um. E assim, executaram o plano, trabalhando com muito carinho e gratidão. Quando todos os artigos estavam prontos, os colocaram numa caixa e se esconderam. Por volta da meia-noite, chegaram os duendes a saltitar, e como de costume, foram para o posto de trabalho do sapateiro. Quando viram os presentes que lá estavam para eles, ficaram radiantes de alegria. Vestiram-se num piscar de olhos e pularam de emoção. Assim, como um raio, saltitaram para fora da sapataria. O casal nunca mais os viu, mas continuaram a viver uma vida próspera e feliz. Em retribuição a tudo o que receberam, além dos sapatos, produziam brinquedos e distribuíam para todas as crianças pobres do vilarejo. A cigarra e a formiga. Era uma vez uma cigarra muito alegre e tagarela, que passava seus dias a cantar sem se preocupar com o futuro. Passeando pelo bosque, encontrou uma formiga que carregava uma folha muito grande. Logo perguntou se aquilo não estava muito pesado para patinhas tão delicadas. A formiga respondeu que sim, era bem pesada, mas que mesmo assim ela precisava carregar várias folhas como aquela para o formigueiro, pois aquele era o seu trabalho. A cigarra disse que não via motivo para tanto trabalho. Faça uma pausa e venha cantar comigo. Não posso, tenho que armazenar comida por inverno. Dias depois, a cigarra e a formiga se encontraram novamente. Bom dia, dona Formiga. Hoje vai aceitar meu convite para uma cantoria? A formiga, meio sem graça, parou e exclamou: Não sou uma boa cantora, mas umas horas de folga não devem fazer mal. As duas se divertiram muito. Rindo e cantando pelo caminho, brincaram, fizeram piquenique e tornaram-se grandes amigas. Com o coração cheio de alegria, a formiga retornou para o seu trabalho, cantando enquanto carregava mais uma folha. A cigarra continuou saltitando com sua tagarelice peculiar. O tempo passou e o inverno chegou. A cigarra tremia de frio e não encontrava alimento. Desesperada, sentindo muita fome e quase congelando de tanto frio, ela foi bater na porta do formigueiro.
Por favor, alguém me ajude. A formiga rainha abriu a porta e tratou logo de dispensar a cigarra. Ora, nós trabalhamos todo o verão. Enquanto a senhora fazia o quê? Eu cantava. Pois agora, dance bem longe daqui, disse a rainha, batendo a porta na cara da cigarra. Dentro do formigueiro, a amiga da cigarra argumentou com a rainha. Disse que sabia que tudo o que tinham ali era resultado de um esforço coletivo, mas acreditava que tinham mais do que precisavam para passar o inverno. Disse que ajudar a cigarra seria um gesto muito nobre, pois senão a pobrezinha iria morrer de fome e de frio. A formiga rainha refletiu e percebeu que a operária tinha razão. Mandou chamar a cigarra e ordenou que ela fosse recebida com todas as honras da casa. Depois de se aquecer e se alimentar, a cigarra foi chamada por sua amiga para cantar num palco improvisado no formigueiro. Juntas fizeram uma serenata, o que transformou o formigueiro num baile bastante animado. Foi o inverno mais feliz da história do formigueiro. Quando o frio cessou, a cigarra se despediu das formigas com o coração cheio de gratidão. Disse que jamais esqueceria que as formigas estenderam as mãos para ela no momento em que ela tanto precisou, e que também tinha aprendido uma lição: o trabalho é muito importante. As formigas, por sua vez, também agradeceram a cigarra por trazer tanta alegria ao formigueiro e disseram que a cigarra mostrou a elas que era possível conciliar trabalho e diversão, porque a vida ficava mais leve. Combinaram no próximo inverno que a cigarra ficaria hospedada no formigueiro mais uma vez para fazerem o baile. A tartaruga e a lebre. Era uma vez uma tartaruga e uma lebre que estavam discutindo sobre qual das duas era mais esperta. A lebre se gabava por ser a mais veloz e vivia tirando sarro da tartaruga por ela ser tão lenta e sossegada. Cansada de tanto deboche, a tartaruga fez à lebre uma proposta. Eu consigo ganhar de você em uma corrida. Quer apostar? A lebre ficou abismada. Primeiro, debochou da audácia da tartaruga e depois aceitou a proposta. Marcaram, portanto, o dia, o horário e o local, e vários animais compareceram para assistir à tão esperada corrida. O trajeto seria uma volta por todo o bosque. A raposa, sempre astuta, abriu uma banca de apostas e houve uma fila enorme. Todos apostaram que a lebre sairia vencedora. Só a tartaruga apostou em si mesma. Foi dada a largada. A lebre disparou na frente, deixando a tartaruga comendo poeira. Mas ela não se abalou e continuou no seu ritmo, de maneira devagar e constante. A lebre, no entanto, confiante em sua rapidez, resolveu parar para fazer um lanche ao passar por uma plantação de cenouras. Pensou em ficar saboreando as cenouras até a tartaruga alcançá-la. Depois, ela correria em disparada até vencer sua oponente de maneira humilhante. Porém, depois de encher a pança, deitada à sombra de uma árvore, a lebre acabou caindo no sono. Roncou tanto que assustou até os pernilongos do local. Quando a lebre acordou, já era tarde demais, pois a tartaruga estava atravessando a linha de chegada. A lebre até tentou. Saiu correndo em disparada, mas foi em vão. A tartaruga venceu a corrida, para o espanto de toda a bicharada presente. Assim, a tartaruga provou para a lebre e para todos os moradores do bosque que fazer as coisas devagar também pode ser muito inteligente. E com o dinheiro que ela ganhou na banca de apostas, ela fez a viagem dos seus sonhos.
foi nadar em Acapulco. Branca de Neve. Era uma vez um rei e uma rainha, muito bondosos, que sonhavam em ter um filho. Todos os dias, eles pediam a Deus que realizasse seu desejo. E assim nasceu uma menina encantadora. Ela tinha pele branca como a neve e cabelos negros como a noite. Pouco depois do nascimento da menina, a rainha ficou muito doente e não resistiu. Todo o reino ficou desolado. Depois de certo tempo, o rei resolveu se casar novamente, mas não fez uma boa escolha. Casou-se com uma mulher muito má. Na frente de todos, a madrasta tratava Branca de Neve como se fosse sua própria filha. Mas quando todos saíam, ela desprezava e humilhava a menina. Branca de Neve era uma menina doce e alegre. Adorava brincar na cozinha, enquanto os serviçais preparavam as refeições para a família real. Sua madrasta detestava que a menina permanecesse na cozinha. Veja se esse é o cheiro de uma princesa! Saia logo daqui e vá tomar um banho para tirar esse fedor de frango cozido. Branca de Neve obedeceu, mas saiu muito triste da cozinha. Era ali, na companhia dos criados, entre hortaliças, legumes e frutas, que ela se sentia verdadeiramente em casa. Tempos depois, o rei precisou fazer uma longa viagem de navio. As ondas estavam muito revoltas e seu navio afundou. Assim, Branca de Neve ficou sozinha com a madrasta, morando no castelo. A madrasta era muito vaidosa e adorava colecionar perfumes de todos os lugares do mundo. Ela tinha um perfume mágico que sabia falar. Todos os dias, ela perguntava ao perfume quem era a mulher mais perfumada do reino. O perfume sempre respondia que ela era a mulher mais cheirosa de todo o reino, e isso a enchia de alegria. O tempo foi passando. Branca de Neve foi crescendo e se tornou uma linda mulher. Sempre que possível, ela fugia para a cozinha para conversar com os criados. Quando a rainha viajava, Branca de Neve até ajudava no preparo dos alimentos. Certo dia, ao fazer a mesma pergunta de sempre ao perfume mágico, a rainha ouviu que agora Branca de Neve era a mulher mais cheirosa do reino. O quê? Aquela louca que parece um futum de alho e cebola ambulante? O perfume natural de Branca de Neve é a fragrância mais genuína deste reino, majestade. Furiosa, a rainha ordenou a um servo do castelo que levasse Branca de Neve para a floresta e a matasse. Mas o servo teve compaixão da menina e lhe contou todo o plano. Pediu que ela fugisse e nunca mais retornasse ao castelo. Branca de Neve ficou muito triste. Todas as lembranças de seus pais estavam naquele local. No entanto, não teve escolha. Saiu correndo procurando um lugar para dormir. Foi quando avistou ao longe uma casinha bem pequenina. Resolveu se aproximar e entrar. Lá dentro, viu pequenas camas, uma mesinha com várias cadeiras pequenas. Estava tão cansada que resolveu juntar as camas e dormir. Lá era a casa de um grupo de duendes que trabalhavam em uma fábrica de perfumes no reino. Quando voltaram do trabalho, se depararam com Branca de Neve dormindo na cama deles. Como ela é linda! Cuidado para não acordá-la. Quando ela acordou, contou sua história e eles se compadeceram dela e a deixaram ficar. Branca de Neve cuidava da casa, enquanto os duendes iam para a fábrica. Como a casa era tão pequenina, ela terminava o serviço muito rápido e, para passar o tempo, começou a cozinhar todo tipo de guloseimas. Os duendes se deliciavam com os pratos.
Branca de Neve percebeu que aquela ali era realmente a sua grande paixão, cozinhar para as pessoas. Amava ver os duendes saboreando sua culinária. Um dia, a madrasta perguntou novamente ao perfume mágico quem era a mulher mais cheirosa do reino. Ele respondeu que era Branca de Neve e contou que ela estava viva, morando na floresta. Furiosa, a madrasta se disfarçou de velhinha, encheu uma maçã de veneno e saiu para entregá-la à Branca de Neve. Bateu à porta da casinha dos duendes e a menina atendeu. Branca de Neve logo notou o aroma do perfume que lhe parecia familiar, e quando olhou nos olhos da velhinha não teve dúvida, era sua madrasta. Quando a senhora lhe ofereceu a maçã, Branca de Neve aceitou e falou que iria preparar uma sobremesa deliciosa com ela. Mas antes disso, queria que a velhinha se sentasse, pois o jantar estava servido. Disfarçadamente, Branca de Neve tinha colocado uma pitada de um ingrediente mágico feito pelos duendes na sopa que serviu à madrasta. Sem saber o que fazer, a rainha se sentou à mesa. Pode saborear à vontade. É uma sopa de repolho com feijão. Num grande esforço, ela foi tomando toda a sopa. De repente, ouviu-se um barulho. Era um ronco vindo da barriga da velhinha. Ela foi ficando nervosa, suando frio, até que não conseguiu se segurar. Soltou um enorme pum. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Branca de Neve tampou o nariz e começou a rir. A madrasta estava tão nervosa, soltando um pum atrás do outro, que até o disfarce de velhinha acabou caindo. A rainha, então, envergonhada, borrifou seu perfume sobre si, mas não adiantou nada. Os puns eram imbatíveis. Ela fugiu para bem longe. Porém, os puns não cessavam. Antes de chegar a qualquer lugar, o cheiro de pum a antecedia. Ela ficou conhecida no mundo todo como a Madame Pum. Branca de Neve pôde assim voltar para o palácio e assumir o trono. Junto a ela foram também todos os duendes. Ela fez do servo que salvou sua vida o administrador do reino e lhe recompensou com muitos presentes. Ordenou que fosse feita uma grande reforma na cozinha do palácio. Passava ali grande parte do seu dia, ao lado de pessoas que sempre a amaram de verdade, preparando com carinho as refeições para todos da corte e para todos os súditos que não tinham o que comer. Assim, o reino teve uma nova rainha, bondosa e justa, e todos foram muito felizes. E o príncipe? Ah, pode ser que um dia ele se encontre com a nova rainha por aí. O príncipe e o plebeu. Em um reino distante, vivia um rei de saúde frágil e seu único filho, o príncipe Eduardo, um menino bondoso, mas muito solitário. Nos arredores do reino vivia Tom, o filho caçula de uma família numerosa e bastante pobre. Tom desejava uma vida melhor. O padre da igreja local sempre o incentivava, tanto que o ensinou a ler e a escrever. Um dia, Tom estava passando perto do palácio quando avistou o príncipe brincando nos jardins. Curioso, ele subiu na mureta e foi imediatamente surpreendido pelos guardas reais, que já estavam prontos para expulsar o menino maltrapilho e sujo. Vendo aquela cena, o príncipe Eduardo, gentilmente, ordenou que parassem e convidou Tom para entrar.
Os meninos logo perceberam que eram muito parecidos fisicamente. E mais do que isso, tinham também uma grande sintonia. Tornaram-se amigos. O príncipe Eduardo teve a ideia de trocarem de roupa para que cada um pudesse experimentar um pouco como era a vida do outro. O príncipe convidou Tom para entrar escondido no castelo. Enquanto Tom tomava o banho mais gostoso de sua vida, o príncipe vestia as roupas velhas e encardidas do amigo. Tom ficou impressionado ao ver o príncipe com suas roupas. Meu Deus, você está parecendo um plebeu! E não é que você é mesmo a minha cara? Ah, vista logo as minhas roupas também, precisamos agir rápido. E então, Tom vestiu as roupas do príncipe. Vossa Alteza tem certeza que quer fazer isso? Ah, sim, vai ser muito divertido. O príncipe, com as vestes de Tom, saiu apressado e foi direto para a casa do amigo. O pai de Tom era um homem agressivo e estava sempre bêbado. Ordenou que o menino saísse para procurar comida, senão levaria uma boa surra. O príncipe correu. Ele ficou chocado com a situação miserável em que viviam as pessoas daquela parte do reino. Enquanto isso, Tom ficava cada vez mais impressionado com a vida de regalias no palácio e tentava se adaptar aos costumes. As pessoas da corte pensavam que o príncipe estava doente e que a doença havia feito o menino perder a memória. Eles tinham medo que ele ficasse louco. Mas quando alguém pedia sua opinião sobre algum assunto, Tom, que era um menino brilhante, fazia observações inteligentes e justas, o que tranquilizou as pessoas sobre a sua sanidade mental. Enquanto isso, do outro lado do reino, Tom vagava perdido. Um mendigo chamado Mário, vendo a aflição do menino, lhe ofereceu um pouco de comida e perguntou por que ele estava ali sozinho. O garoto lhe contou que ele era, na verdade, o príncipe Eduardo, que tinha saído do palácio para conhecer melhor o seu reino. O mendigo riu, pensando tratar-se de uma piada, e se despediu do menino. Dias depois, o príncipe foi cercado por um grupo de rapazes que tentavam roubá-lo. Felizmente, o mendigo viu tudo e veio ajudar. Fiquem longe desse menino, pois ele é meu protegido. Os rapazes fugiram e nunca mais o incomodaram. O tempo foi passando e o príncipe pôde experimentar a dura vida de uma pessoa pobre no reino. Era grande a diferença entre a vida dos ricos e a dos pobres. Prometeu a si mesmo que se tornaria um rei bom e justo. Oi, garoto. Você que se diz príncipe, ainda não está sabendo que o rei morreu e que o filho dele será coroado em breve lá no palácio? Eduardo ficou em choque com a notícia e desabou aos prantos. Mário tentou consolá-lo e percebeu que o menino realmente falara a verdade. Apesar de triste pela morte de seu pai, Eduardo decidiu ser forte e correu para o palácio. No palácio, Tom tentava contar a verdade, dizendo que tinha trocado de lugar com o verdadeiro príncipe,
mas ninguém acreditava. A cerimônia de coroação iria começar e Tom estava prestes a ser proclamado rei. De repente, do meio da multidão, Eduardo interrompeu a cerimônia e disse ser ele o legítimo herdeiro do trono. Toda a corte caiu na gargalhada com a fala daquele menino pobre e sujo. Mas Tom confirmou a veracidade da fala do príncipe. Eduardo mostrou o seu selo real como prova. Assim, não houve mais dúvidas de quem era o legítimo herdeiro. Então, os garotos trocaram suas vestes. E o príncipe Eduardo foi coroado rei. Em gratidão, decidiu condecorar Mário com o título de conde e nomeou Tom seu conselheiro pessoal. O rei Eduardo manteve sua promessa de ser um rei bom e justo e de tornar melhor a vida de todo o povo do reino. A Rosa Orgulhosa. Era uma vez uma rosa que estava muito orgulhosa de sua bela aparência. Sua única decepção foi que ela cresceu ao lado de um cacto feio. Todos os dias, a rosa insultava o cacto em sua aparência, enquanto ele ficava quieto. Esse cacto horrível não deveria estar aqui. Ele fica me incomodando com a sua feiura. O cacto nada respondia, mas se sentia triste e humilhado. Certo dia, durante o verão, o poço que regava o jardim ficou tão seco que não havia água para as plantas. Elas começaram a murchar, menos o cacto, pois ele tinha muita água armazenada em seu interior. As flores viram que um pardal mergulhava seu bico no cacto para pegar um pouco de água e pediram ajuda. O pardal começou a buscar a água com seu bico e regar as flores do jardim. Embora envergonhada, a rosa perguntou ao cacto se ela também poderia ter um pouco de água. Me desculpe por ter te tratado tão mal. Por favor, me ajude, estou com muita sede. Mas é claro, fico feliz em poder ajudar. Então, o pardal retirou um pouco de água de dentro do cacto e regou a rosa. Ela ficou muito aliviada e feliz pelo cacto ter perdoado todas as coisas que ela havia feito com ele. Pouco tempo depois, a chuva voltou a molhar o jardim e as plantas ficaram felizes e viçosas. A rosa não se aborrecia mais de estar perto do cacto, mas pelo contrário, se sentia feliz e agradecida por ter crescido perto dele no mesmo jardim. O cão e o reflexo. Era uma vez um cãozinho muito serelepe, que era muito comilão. Um dia, ele ganhou um osso enorme e ficou todo prosa. Antes de comer, resolveu se exibir com seu presente para todos os cães da cidade. Passou por um cãozinho simpático que comentou: Que osso enorme, meu amigo. Ele nem respondeu e continuou sua jornada de exibição. Passou por um cãozinho bem pequeno que falou: Uau, que osso enorme. É maior do que eu. Me dá um pedaço? Ele fingiu que nem escutou. Passou por uma linda cadelinha que puxou o assunto. Oi, meu nome é Lia. Quero saber o nome do dono desse osso tão apetitoso. Ele nem olhou para o lado. Que grosseria! E assim,
Ele foi desfilando com seu osso na boca por toda a cidade. Onde ia, atraía os olhares de toda a cachorrada. Sentindo-se o máximo, sem querer dividir aquele osso nem mesmo com seus amigos, ele decidiu finalmente procurar um lugar sossegado para se deliciar com aquele quitute. Resolveu atravessar até o outro lado do riacho. No meio da travessia, se deparou com o seu reflexo na água e pensou que se tratava de outro cachorro com um osso enorme. Na mesma hora, soltou o osso que carregava e tentou abocanhar o outro. Resultado: o osso caiu na água e se foi, assim como o reflexo dele. E o cão, que queria os dois, ficou sem nenhum osso. A roupa nova do rei. Era uma vez um rei muito rico, muito prosa e muito vaidoso. Gastava boa parte de seu dinheiro comprando roupas novas. Certa vez, apareceram 2 viajantes que vieram vender para ele diversos tipos de tecidos. Todos os tecidos diferentes que mostravam para o rei, ele decidia comprá-los. Percebendo que o rei comprava toda sorte de tecidos, disseram que deixaram para o final um pano tão fantástico, mas tão fantástico, que só as pessoas muito espertas conseguiam ver. Então, eles abriram o baú e começaram a tirar o tecido. Tirar o tecido? Que nada! Eles fingiam que o tiravam, mas não havia mais nada dentro do baú. O rei, que não queria passar por bobo, fingiu que estava vendo o tecido. Que textura, que cores tão lindas, que maciez! Então, os guardas que estavam perto do rei também começaram a fingir que estavam vendo o tecido para não passarem por bobos. E quanto mais o rei fingia que estava enxergando alguma coisa, mais as pessoas à sua volta também fingiam. É lindo, é fantástico. Então, o rei encomendou ao alfaiate que fizesse a roupa mais exuberante e bonita para ele, que ficasse pronta para a festa do jubileu de seu reinado. Do mesmo modo, o alfaiate fez como todo mundo e também fingiu que estava vendo o tecido. E fingiu que estava costurando o pano. E fingiu que experimentou a roupa no rei e tudo. E no dia da festa, o alfaiate ainda ajudou o rei a vestir a roupa que não existia. O rei foi para a festa nuzinho, peladão. Senhoras e senhores, com vocês, Sua Majestade, o Rei. As pessoas bem que viram que ele não estava vestido, mas fingiam que estavam vendo a roupa para que não pensassem que elas eram tolas. Só que no meio do povo havia uma criança, que não estava nem aí se achassem que ela era boba, e começou a gritar. Olha só, o rei está nu! As pessoas em volta o repreendiam, dizendo que iam pensar que ele era um tolo, mas o menino nem ligava. O rei está pelado! E então todos perceberam que tinham sido enganados, que eles eram muito bobos por repetir o que os outros diziam. E o rei também percebeu e saiu correndo para os seus aposentos, muito envergonhado. Que bobo que eu sou! Se eu tivesse dito o que pensava, não teria feito o papel de tolo. Os 3 porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos que moravam com a mamãe porca em uma linda casa. Eles já eram crescidinhos e eram muito bagunceiros. Todos os dias espalhavam suas coisas pela casa. Mamãe porca estava muito cansada. Ela achava que já era hora dos filhos cuidarem das próprias coisas. Já não aguentava mais ver cuecas, meias, sapatos e tudo mais espalhado por todos os lados.
Então disse aos filhos que já era hora de cada um ter sua própria casa e foi fazer uma longa viagem. O porquinho mais novo, que era o mais preguiçoso deles, resolveu fazer uma casa de palha, pois achava mais fácil. Terminou rapidinho e foi dormir. O porquinho do meio construiu uma casa de madeira, mas estava com tanta fome que nem martelou direito. A casinha ficou toda bamba. Mesmo assim, ele achou que já estava bom e foi correndo jantar. Que delícia! O porquinho mais velho, que era bem esforçado, resolveu fazer uma casa de tijolos. Demorou dias para construir sua casa, mas quando terminou, pôde relaxar com segurança. Que calor! Quem disse que porquinho não toma banho? Quando as casinhas já estavam prontas, apareceu por ali um lobo. Ele estava faminto e adorava comer porquinhos. O lobo foi logo batendo na porta da casa de palha. Porquinho, deixe-me entrar. Você não vai entrar. Não vai abrir não? Então eu vou soprar até a sua casa derrubar. Sem muito esforço, o lobo derrubou a casa de palha. O porquinho correu para a casa do seu irmão. O lobo foi logo atrás e bateu a porta. Abram a porta! Se manda, seu lobo. Essa casa você não vai derrubar. Eu vou soprar até a sua casa derrubar. O lobo derrubou a casa de madeira. Os porquinhos saíram correndo para a casa do seu irmão, que era feita de tijolos. O lobo! O lobo! O lobo! Abram esta porta! Minha casa é forte, você não vai derrubar. Os porquinhos tinham razão. Aquela casa era muito segura e o lobo não ia conseguir derrubá-la. Mas ele teve uma ideia. Viu que tinha uma escada por perto, colocou perto da casa e subiu pela chaminé. Os porquinhos, percebendo a movimentação do lobo, colocaram um caldeirão com água bem fervente, esperando para quando o lobo entrasse naquela lareira. Ai, meu bumbum! O lobo sentiu tanta dor que nunca mais quis comer nenhum porquinho. A mamãe ficou muito feliz, sabendo que os filhos tinham conseguido espantar o lobo. Quando voltou de viagem, teve uma bela surpresa. Os porquinhos já não eram os mesmos. Estavam mais organizados, responsáveis, aprenderam a fazer um tanto de coisas e foram eles que prepararam para ela um delicioso jantar. Os três ficaram morando na casinha de tijolos, mas agora todos colaboravam nas tarefas da casa. A pomba e a formiga. Uma pomba, que ao longe voava, não via a hora de pousar, pois estava com sede há algum tempo e não chegava a nenhum lago para beber água. De repente, ela avistou algo brilhante. Era um lago cristalino, que lhe fez sentir mais sede ainda. Ela fez, e assim decidiu pousar. Ao chegar ao lago, viu uma formiga que estava se afogando. Socorro, estou me afogando!
Vendo aquela situação, a pomba quis ajudar. Então, perto do lago, ela encontrou uma ervilha. Não pensou duas vezes e jogou a bolinha verde para a formiga. Suba nessa ervilha, com certeza você irá boiar. A formiga, com dificuldade, conseguiu subir na ervilha e se safou de um afogamento. Obrigada, pomba. Eu estava com tanto medo. Então a pomba voou para um galho ali perto e lá ficou. A formiga, depois de chegar à terra, olhou para cima e viu que um caçador estava apontando uma arma para a bondosa pomba. Ela teve uma ideia e agiu rapidamente. Deu uma mordida no pé do caçador, que se assustou e errou a mira. A pomba, ao ouvir o barulho, voou logo dali. E assim, de um gesto de bondade, nasceu uma linda amizade entre a formiga e a pomba. E elas juntas viveram muitas aventuras. A Assembleia dos Ratos. Numa casa antiga, localizada num vilarejo afastado da cidade, um gato muito esperto resolveu acabar com toda a rataria existente no local. Os ratos sobreviventes estavam trancafiados em suas tocas, a ponto de morrer de fome, já que o gato não dava trégua. Os ratos mais jovens propuseram a todos que realizassem uma assembleia para debaterem o assunto e buscarem uma solução definitiva para o caso. Aguardaram para isso uma noite em que se ouviam os miados do gato em busca de uma paquera. Deram início ao debate e ouviram várias propostas, até que um ratinho bastante tímido pediu a palavra. Acho que a solução é colocarmos uma sineta no pescoço do gato. Assim, toda vez que a sineta tocar, saberemos que temos que correr de volta para a toca. A ideia teve aprovação imediata. Bravo! Bravíssimo! Muito bem! Todos aclamaram o ratinho por sua inteligência e o parabenizaram por sua criatividade. Um velho e sábio ratinho, que estava calado até aquele momento, ponderou. Meus companheiros, o plano é realmente maravilhoso, mas quem de nós será corajoso bastante para colocar o sino no pescoço do gato? Silêncio geral. Ninguém se apresentou como voluntário. Cada um inventou uma desculpa. Um por não saber dar nó, outro porque não era tolo. Enfim, ninguém tinha coragem. E a assembleia dissolveu-se sem solução. A Zeropeia. Ia uma centopeia com suas 100 patinhas pelo caminho quando topou com uma barata. Vendo tantas patinhas num bicho só, a barata ficou boquiaberta. Mas, dona Centopeia, para que tantas patinhas? A senhora precisa mesmo delas? Olha, só tenho 6 e são mais do que suficiente. Posso fazer tudo: correr, subir nas paredes, me esconder nos buracos. Por que a senhora não amarra 94 e fica com 6 patas como eu? Respondeu a centopeia. Eu não havia pensado nisso. E olha que tenho essas 100 patinhas desde que nasci. 50 de um lado e 50 do outro. A centopeia nem pensou e amarrou as 94 patinhas. Doeu um pouco com todos aqueles nós, mas era necessário. E continuou a andar,
Lá na frente, se encontrou com um boi. Quando o boi viu a centopeia andando com 6 patas, ficou intrigado. Foi logo dizendo: Dona Centopeia, por que 6 patas? Para que tantas? Olhe, eu só tenho 4 e faço o que quero. Corro, participo de touradas, pulo cerca quando quero. Sou forte, todo mundo me admira. Por que a senhora não amarra mais 2 patinhas e fica com 4? Vai ficar mais ágil e vai correr tanto quanto eu. A centopeia amarrou mais 2 patinhas. Doeu um pouco. Já estava quase dando cãibra, mas era necessário. E continuou a andar. Lá mais na frente, já andando com certa dificuldade, a centopeia se encontrou com o macaco. Quando o macaco viu a centopeia andando com 4 patas, ficou curioso. Olhou bem, contou e recontou e não se conteve. Mas, dona Centopeia, por que tantas patas se a senhora consegue andar apenas com 2? Por que a senhora não amarra 2 patinhas e fica como eu? A centopeia nem pensou e amarrou mais 2 patinhas. Agora só tinha 2 patinhas livres. Poderia viver em paz como a maioria dos bichos da floresta. E se parecia até com as pessoas. Podia até pensar em ter nome de gente, como Maria ou Florinda. E continuou a andar com muita dificuldade, mas tranquila. Havia seguido todos os conselhos que recebera pelo caminho. Velhos tempos, aqueles em que tinha 100 patinhas livres. Quanto trabalho à toa! E continuou a andar. Mas lá na volta do caminho, de repente viu a Dona Cobra. A centopeia sentiu um friozinho na barriga. Ih, pensou ela, a Dona Cobra nem patas tem. Não deu outra. Quando a cobra viu a centopeia com suas 2 patinhas, foi logo parando e dizendo: Por que andar com essas 2 patas num corpo tão comprido e desajeitado? Será que você não vê que está sendo ridícula? Afinal de contas, para que patas para andar? Não vê como eu corro, escapo, ataco, meto medo, serpenteio, surbo em árvores e até nado sem patas? Por que não completa a obra e amarra tudo de uma vez? Ela amarrou suas últimas patas, pensando que podia ser que nem a cobra. E não podia. Ali mesmo ficou pedindo socorro e gritando pelos bichos da floresta. Ei, venham me ajudar, não consigo andar. Eu que tinha 100 patinhas, deixei de ser uma centopeia e virei uma zeropeia. Para consertar a situação, os bichos fizeram um carrinho bem comprido para a centopeia se locomover. Mas como eu vou dirigir esse carro se eu não tenho patinhas? Foi um drama. Os bichos começaram a discutir. A barata dirige. Foi ela quem mandou amarrar 94 patinhas. Não, a culpa é do boi. Melhor o macaco que mandou amarrar mais 2. Não, dirige a cobra. A centopeia se deu conta e disse para todo mundo: gente, a culpa é minha. Eu não devia ter escutado essa conversa fiada de amarrar patinhas. Eu não sou barata, não sou boi, não sou macaco e nem cobra. Eu sou eu mesma, uma centopeia, que quase virou uma zeropeia. A centopeia mandou a bicharada desamarrar as suas patas e decidiu que o mais importante era ser ela mesma e ter suas próprias ideias na cabeça. Para que tantas patas, dona Centopeia? A ratazana mentirosa. Em um pacato povoado, bem afastado da cidade, viviam algumas famílias de ratos. A vida ali era muito monótona, tanto é que, vez ou outra, quando algum carro passava na única rua do povoado, todos os ratos saíam para apreciar a novidade. Na última e maior casa da rua,
vivia a família da rata Fifi. Ela era uma rata muito tagarela, adorava conversar. Pena que seu assunto preferido era sobre a vida dos outros. Ela implicava com seu vizinho Guto, um rato solteiro que vivia sozinho e era músico. Como não tinha muito o que fazer no povoado, Fifi falava o tempo todo da vida de Guto. Dizia que ele era um rato muito preguiçoso, que saía toda noite, que dormia o dia inteiro, que roubava os ovos das galinhas dos vizinhos, que nem cortava a grama em frente à sua casa. Era tudo mentira, mas Fifi não se importava em difamar o seu vizinho. Por causa de Fifi, todo o povoado tinha uma péssima impressão sobre o pobre do Guto. Certa vez, ocorreu um crime nas imediações do povoado e a polícia não conseguia descobrir quem era o criminoso. Fifi, que não conseguia segurar sua língua, começou a espalhar que Guto era o responsável pelo crime. De tanto falar, até a polícia acreditou e acabou indo à casa de Guto para prendê-lo. Apesar de ainda ser dia, Guto estava dormindo pesado quando foi abordado pelo policial e levado para a prisão sem sequer ser ouvido. O ratinho contratou um advogado e explicou que na hora do crime ele estava tocando violão em um baile na cidade grande e que vários ratos podiam confirmar sua versão. Não foi difícil para o advogado provar a inocência de Guto e rapidamente ele estava livre da cadeia. Porém, o advogado aconselhou Guto a processar sua vizinha mentirosa por todo o transtorno causado. Portanto, Guto entrou com um processo contra Fifi, que foi chamada a uma audiência com o juiz. No dia da audiência, Fifi se dirigiu ao fórum, juntamente com seu advogado. Lá já estavam a promotora e o juiz. O juiz perguntou se Fifi sabia da gravidade de seus atos e se percebia todo o mal que tinha causado ao músico Guto por causa de suas mentiras. Fifi respondeu que tudo não passava de um mal-entendido e que simples comentários não causavam tanto mal assim. Ouvindo isso, o juiz pediu a Fifi que ela escrevesse em uma folha de papel todos os comentários que ela fazia a respeito da vida de Guto. Fifi e até o advogado e a promotora ficaram confusos com o pedido. Um a um, Fifi foi escrevendo todos os comentários que havia feito sobre seu vizinho e foi entregar ao juiz. O juiz falou que não queria aquele papel e que não tinha interesse em saber o que ela tinha escrito. Pediu que ela rasgasse o papel em vários pedacinhos e voltasse para sua casa jogando-os pelo caminho. O juiz suspendeu a audiência até o dia seguinte, quando ele daria o veredito. Sem entender nada, Fifi obedeceu à ordem do juiz e voltou para a casa caminhando, jogando os pedacinhos de papel por todo o caminho. No dia seguinte, todos voltaram para a audiência e o juiz pediu a Fifi para recolher todos os pedacinhos de papel que ela tinha jogado pelo caminho. Fifi ficou chocada e respondeu: Meritíssimo juiz, é impossível recolher todos os pedacinhos de papel que joguei pelo caminho. O vento os espalhou em várias direções. Minha jovem, você está coberta de razão. Da mesma forma que não é possível recolher todos os pedacinhos de papel lançados ao vento, é também impossível reparar o mal que a senhora causou à honra daquele músico com suas mentiras. E em razão dos seus delitos, condeno a senhora à prestação de serviços comunitários no seu próprio povoado pelo período de 1 ano. Portanto, Fifi aprendeu a lição e teve que varrer a rua do seu povoado sob o olhar de todos os seus vizinhos.
resgate de Cauã. Cauã é um menino corajoso, esperto e alegre. Ele vivia na floresta amazônica junto de sua mãe, pai, tia e tios, irmãos, avós, avós e muitos amigos. Gostava de brincar com os pássaros, de jogar peteca, de tomar banho de rio, subir em árvores e pescar. Era como todas as crianças de sua aldeia, exceto pelo fato de conseguir conversar com os animais. Entendia tudo o que os bichos falavam, tintim por tintim. Certo dia, Cauã estava brincando com seus amigos quando chegaram algumas pessoas em sua aldeia. Carregavam um monte de papéis em suas mãos e falavam coisas que ele não conseguia entender. Reuniram todas as crianças da aldeia e as levaram embora, junto com Cauã. Toda a aldeia ficou desolada. As crianças viajaram por muitos dias, até que chegaram em um lugar diferente. Havia uma casa muito grande, com coisas que elas nem sabiam para que serviam. Lá ganharam roupas, brinquedos, começaram a estudar. Aprenderam uma língua estranha e mais uma porção de coisas muito novas para todos eles. Cauã sentia muita falta de sua família, do seu povo, da floresta e dos animais. Ali era tudo cinza, e o coração de Cauã tornou-se cinza também. Aos poucos, o menino foi perdendo o brilho nos olhos e o sorriso do rosto. Tentava se lembrar das cantigas de sua mãe, mas elas pareciam distantes demais. Então, Cauã se esqueceu de como era falar. Não dizia mais nenhuma palavrinha sequer. Nem adiantava tentar fazer o menino falar. Veio gente de tudo que é lugar para ver o que estava acontecendo com ele, e nada. Cauã continuava caladinho de tudo. E assim ele ficou por muito tempo, até que um dia apareceu em sua casa um pequeno canário preso em uma gaiola. O pássaro, sem saber que seria compreendido, começou a cantar um canto triste que falava da saudade que sentia da floresta e de sentir o calor do sol. Imediatamente, Cauã entendeu o canto da ave e começou a chorar bem baixinho. Lembrou-se de quem era, do seu povo, da língua dos bichos. Sentiu um arrepio e foi como se suas forças tivessem retornado. Ele queria voltar para casa, mas não sabia onde estava e nem imaginava o caminho de volta. Como chegaria lá? Precisava de tempo para aprender o caminho e levar as crianças de volta. Cauã contou seu plano ao canário e o libertou, pedindo para que a pequena ave nunca se esquecesse dele. O passarinho voou agradecido. Certa noite, quando todos já haviam se deitado, um pequenino vagalume entrou pela fresta da janela do quarto onde Cauã dormia junto com outros meninos. O vagalume disse: Abra a janela. Ao abrir a janela, Cauã teve uma enorme surpresa. Muitos animais ali estavam esperando para levar as crianças de volta para casa. Aqui o canário se guiou pelo choro das mães para encontrar a aldeia de onde as crianças foram tiradas. Quando aprendeu o caminho, reuniu seus amigos para o resgate. Vendo aquela cena, as pessoas que cuidavam da casa perceberam o erro que tinham cometido ao tirar as crianças de sua família e as deixaram partir. Nunca mais voltaram à floresta. Cauã voltou a ser a criança alegre e viva que era, e toda a aldeia celebrou a chegada das suas crianças. Pinóquio. Era uma vez um homem chamado Gepeto, um talentoso carpinteiro que vivia sozinho. O seu sonho era ter um filho a quem pudesse oferecer todo o seu amor e carinho. Um dia, Gepeto construiu um lindo boneco de madeira. Quando terminou sua bela construção, suspirou. Quem me dera esse boneco de madeira fosse meu filho. Pensando no boneco, Gepeto foi dormir. Enquanto Gepeto dormia, a fada azul apareceu em sua casa e transformou seu desejo em realidade. Deu vida a Pinóquio.
Vendo o boneco falar, o carpinteiro gritou de alegria e, entre gargalhadas de felicidade, disse: Seja bem-vindo, pequeno menino. Vou chamar-te Pinóquio. Gepeto tornou-se, assim, um pai para o boneco. Logo na manhã seguinte, ajudou-o a vestir-se, deu-lhe livros, um beijo na face e mandou-o para a escola. Sendo agora um menino como outros, era necessário aprender a ler, escrever e os números. Contudo, antes de Pinóquio sair para a escola, avisou-o: Depois da escola, venha direto para casa. No caminho para a escola, havia um espetáculo de marionetes. Pinóquio resolveu juntar-se aos bonecos para dançar, mas ouviu uma voz que disse: Não vá. Era um pequeno grilo, e Pinóquio nem lhe deu ouvidos. Dançou tão bem que ganhou 5 moedas de ouro. Ao sair dali, encontrou um gato e uma raposa. Eles lhe prometeram mais moedas de ouro, e Pinóquio acreditou. Não confie neles. Aconselhou o grilo, mas Pinóquio desobedeceu. Roubaram suas moedas e acabou preso em uma jaula. Mas a fada veio socorrê-lo. Você foi à escola? Eu fui. Então o nariz de Pinóquio ficou enorme. O que você está fazendo aqui? Estou trabalhando no circo. Voltes para o seu pai e não mintas mais. Então libertou Pinóquio. No dia seguinte, ele ia novamente para a escola, quando apareceu um menino convidando Pinóquio para matar aula. Disse que pagaria um sorvete para ele. Novamente o grilo disse: Não vá, Pinóquio. Dessa vez, Pinóquio sorriu para o menino, agradeceu o convite e continuou seu caminho para a escola. Lá, aprendeu muitas coisas. A fada o observava de longe e, percebendo que Pinóquio tinha aprendido a escutar os conselhos do grilo falante, ficou muito feliz e sabia que podia partir. Enquanto Pinóquio dormia, ela abanou sua varinha e ele se transformou em um menino de verdade. Ao acordar, Pinóquio ficou radiante. Foi correndo mostrar a novidade ao pai. São meninos de verdade! E eles viveram juntos por muitos anos e foram muito felizes. Lúcia já vou indo. Lúcia já vou indo não conseguia andar depressa, de maneira nenhuma. Andava devagar, falava devagar, chorava e ria devagarinho e pensava mais devagar ainda. Muito natural, pois ela era uma lesma. Um dia, Lúcia já vou indo recebeu um convite para uma festa. Levou o dia inteirinho para ler o bilhete que dizia assim: Chispa Foguinho, a libélula, convida você para uma festa dançante embaixo do pé de maracujá às 8 horas da noite no dia 30 de janeiro. Mal acabou de ler, Lúcia já foi se preparando para a festa. Queria se pôr a caminho imediatamente, embora faltasse ainda uma semana. Juro que vou chegar na hora, disse para si mesma, e começou a lembrar as muitas festas que havia perdido por chegar sempre atrasada. Ao aniversário da Maroquinha, sua vizinha, chegou um dia depois da festa. Ao casamento do João Grilo com Sara Pintada, chegou tão tarde que foi encontrar um casal já com um filhinho. Nesse instante, o relógio da sala bateu 3 horas da tarde e Lúcia já vou indo teve um sobressalto, pois não é que já perdera 2 horas pensando naquelas coisas e começou a se arrumar afobadamente. Pôs na cabeça uma peruca de cachinhos com um lacinho alaranjado e com isso perdeu um dia inteiro. Encheu uma cesta com brotinhos de alface para ir comendo pelo caminho e lá se foi mais um dia. Deu corda no relógio para que não parasse na sua ausência e outro dia perdeu. Só faltava fechar a casa e ela perdeu nesse serviço mais um dia. Enfim, Lúcia se pôs a caminho, tendo exatamente 3 dias para chegar ao pé de maracujá, que não era muito longe.
Chegou o dia da festa e ela ainda estava andando. Pelo caminho encontrou muita gente que também ia para lá. Muitos bichinhos passavam por ela e sumiam ao longe. Depressa, depressa, assim você não chega. Já vou indo, já vou indo. E se esforçava, pensando que estava andando um bocadinho mais depressa. Que engano, quase não saía do lugar. Enfim, ela começou a ouvir a orquestra das cigarras. Estou pertinho, pensou, mas algumas horas e estou lá. Seu entusiasmo era tamanho que até conseguia de fato andar um pouquinho mais depressa. Olha a pedra no caminho! Gritou nesse instante a barata, que também ia indo para a festa. Lúcia já havia visto a pedra. Era Maria Redonda, uma pedra malvada que gostava de pregar peças nos outros. Ficava no meio do caminho de propósito para que tropeçasse. Ficava no meio do caminho de propósito, esperando alguém tropeçar nela. Depois morria de rir do tombo das pessoas. Eu vou me desviar dela, pensou a lesminha. Mas a coitada pensava mais devagar ainda do que andava. Por isso não teve tempo de se desviar. Tropeçou e caiu. Mas não se machucou porque caiu muito devagarinho. Tão devagarinho que a pedra nem achou graça. Lúcia levantou-se, arrumou a peruca que se havia entortado na cabeça e foi buscar a cestinha que havia rolado longe. Nisso, perdeu um dia e mais outro. Quando chegou ao pé de maracujá, não havia mais nem sinal de festa. A tão esperada, comentada e suspirada festa. Quem achou graça no caso foi o pé de maracujá. Começou a bater uma folha na outra e cantar assim. Lúcia já vou indo, vinha vindo, vinha vindo. Tropeçou numa pedrinha, foi caindo, foi caindo. Mas Lúcia não achou graça nenhuma. Chorou muito. Seu chorinho vagaroso de lesma. Uma lágrima por hora, um soluço a cada meia hora. Chorou, chorou. Mas seu choro manso não conseguiu acordar a libélula Chispa Foguinho, que dormia cansada da festa. Ela só escutou o chorinho da lesma no outro dia, quando acordou. O que será isso? A libélula disse e foi espiar. Viu a pobre Lúcia chorando. Compreendeu tudo e ficou morrendo de pena. Foi buscar uns docinhos que sobraram da festa e ofereceu-os a Lúcia. Conversou bastante com ela para ver se a consolava. E nada. Lúcia, já voando, continuava com seu choro em câmera lenta e depressa a libélula se cansou. Numa última tentativa, ela disse: Sabe, Lúcia, quem vai dar uma festa agora é você. Sendo a festa na sua casa, é impossível você chegar atrasada. A libélula chamou as irmãs e, ligeiras como foguetinhos, foram à casa da Lúcia, prepararam tudo e distribuíram os convites. Tudo ficou pronto rapidinho. Só faltava colocar a Lúcia dentro de casa para receber os convidados. Enquanto isso, Lúcia, já voando, estava encantada com a ideia e vinha vindo o mais depressa que podia. Talvez dentro de alguns dias, se não tropeçasse outra vez na pedra Maria Redonda, estivesse em casa. E a libélula tinha agora um problema. Os convidados já estavam chegando e a festa não podia começar porque a dona da casa estava fora. Como trazer Lúcia o mais depressa possível? Então ela teve uma ideia. Ela e as irmãs foram buscar a Lúcia. Puseram a lesma em cima de uma folha de capim e vieram voando, trazendo a folha pelos ares. Rápidas como eram,
Em 2 minutos, Lúcia já estava em casa. Isso apesar de ter caído da folha 3 vezes. Foi assim que, maravilha! Pela primeira vez na vida, Lúcia já voando assistiu a uma festa inteirinha, do começo ao fim. Ei, amiguinho, você conseguiu me encontrar na história? Porcolino e Mamãe. Um belo dia, na fazenda, Porcolino perdeu sua mamãe. E fungando e grunhindo, lá foi ele procurar sua mamãe. Mamãe! Gritou Porcolino. Sua mamãe não está aqui. Venha me dar um abraço. Disse o pato, mas Porcolino queria sua mamãe. Mamãe! Sua mamãe não está aqui. Vamos fazer um colar de margaridas. Propôs o carneiro, mas Porcolino queria sua mamãe. Mamãe! Gritou Porcolino. Sua mãe não está aqui. Vamos brincar de pega-pega? Convidou o burro, mas Porcolino queria sua mamãe. Mamãe! Sua mamãe não está aqui, mas vamos rolar na lama. Sugeriu o cão, mas Porcolino queria sua mamãe. Mamãe! Sua mamãe não está aqui. Vamos dançar no meio das flores. Falou o cavalo, mas Porcolino queria sua mamãe. Mamãe! Sua mamãe não está aqui. Vamos cochilar ao sol. Disse o gato, mas Porcolino queria sua mamãe. Mamãe! Gritou Porcolino. Aí está você! Exclamou sua mãe. Então, fungando e gruindo, Porcolino e mamãe se abraçaram com força. Fizeram um colar de margaridas, brincaram de pega-pega, rolaram na lama, dançaram entre as flores e cochilaram agarradinhos sob o sol. Faísca, o unicórnio. Era uma vez um potrinho branco chamado Faísca, que vivia junto a outros cavalos no alto de uma montanha. O local era muito verde, com água abundante e uma belíssima vista da paisagem. Para chegar lá, era preciso atravessar uma ponte muito alta. Faísca adorava contemplar a paisagem deslumbrante do local. Com frequência, sentava-se sozinho olhando para o céu, observando o movimento do vento, das nuvens, o brilho do sol e o brilho da lua. Sentia-se muito diferente dos outros. Fazia coisas estranhas para um cavalo, como subir em árvores, telhados, andar sobre cercas. Adorava conversar com as aves que viviam por ali. Era fascinado pelo voo dos pássaros. Podia passar horas apenas contemplando revoadas. Vez ou outra, tentava imitar os passarinhos e acabava se machucando. Ah, como ele sonhava em poder voar! Os outros cavalos o achavam muito metido. Reclamavam que ele vivia isolado pelos cantos, com a cabeça nas nuvens e convivia muito pouco com os seus. Só não expulsavam porque cada cavalo tinha uma função específica na comunidade e Faísca era o responsável por cuidar da manutenção da ponte, atividade que os demais se recusavam a fazer por considerá-la perigosa. Certa vez, um amigo chamou para uma cavalgada com os outros cavalos. Faísca disse que infelizmente não poderia ir, pois estava com dor de cabeça e um desconforto nas costas. Não aguentaria correr. Os outros animais acreditavam que tudo não passava de desculpas para ele continuar isolado. Partiram para a cavalgada e Faísca ficou lá, sozinho, mas muito triste. Quando retornaram, se espantaram ao olhar para Faísca. Notaram que ele estava pálido e sua crina um pouco esverdeada.
Para completar, havia nascido uns caroços bem estranhos na cabeça e nas costas dele. Aproveitando a situação, um cavalo que não gostava de Faísca falou que seria melhor ele se distanciar do grupo, pois a doença podia ser contagiosa. Faísca ouviu tudo aquilo e ficou ainda mais tristonho. Dirigiu-se ao outro lado da ponte, disposto a procurar outro local para morar. O tempo foi passando e o grupo se esqueceu de continuar a manutenção da ponte. Com um desmoronamento de terra, ela ruiu e os cavalos ficaram ilhados. O desespero tomou conta de toda a população. Precisavam consertar a ponte logo. Para completar, numa noite, um foco de incêndio começou a se alastrar. Longe dali, Faísca estava exausto. Suas dores aumentaram muito. Acabou dormindo de cansaço. Durante a madrugada, uma luz muito forte foi observada à sua volta. Enquanto dormia, as dores acabaram e nasceram asas em suas costas e um chifre reluzente em sua cabeça. Faísca era, na verdade, um unicórnio. Ele não se continha de tanta emoção. Pulava e dançava, balançando o rabo e a crina, até que se deu conta que podia voar. Faísca levantou o voo tão desejado. Como ele estava feliz! De repente, do alto dos céus, Faísca avistou seu antigo lar e viu que ele estava sendo consumido pelo fogo. Os cavalos relinchavam desesperados, gritando por socorro. Para surpresa de todos, o ser alado que os observava do alto era Faísca, que pousou junto ao seu antigo grupo e disse que os tiraria dali. Os cavalos disseram que ele estava maluco, pois não dava tempo de consertar a ponte. Sem dar ouvidos, Faísca deu um salto para a montanha e de seu voo formou-se uma grande ponte mágica. Os cavalos assistiram àquela cena com fascínio e admiração. Todos do grupo atravessaram a ponte e puderam respirar aliviados. Os cavalos agradeceram Faísca e pediram perdão por não o terem compreendido quando mais ele precisava. Juntos, reconstruíram o lar, plantaram novas árvores e a paz e o respeito reinaram no local. E essa é a história de Faísca, um unicórnio incompreendido, porém hoje livre e muito feliz.